Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos dar sequência na nossa leitura da palavra do Senhor. Nós vamos ler hoje Gênesis, capítulo 15, os versículos do 1 ao 6. Abre sua Bíblia comigo e vamos fazer a leitura juntos, amém? Capítulo 15, versículo 1. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Este não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E ele disse: Assim será a sua posteridade. Versículo 6. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Bom, aí no capítulo 15, é um texto profundo sobre fé, promessa e aliança, né? Esse grande homem de Deus aí que nós temos visto sobre a vida dele, né? Lemos, né? Sobre a vida dele. E com isso, né? Nós começamos a reconhecer e a perceber que a caminhada com Deus não é feita apenas de conquistas imediatas, né? Nós vemos aí que Deus fez promessas a ele anteriormente e ele vê que essas promessas ainda não foram cumpridas. E ele mesmo, sendo um grande homem de Deus, ainda questiona ali, né? Mas como que o Senhor vai me fazer tão próspero? Que recompensa é essa que eu vou ter se nem herdeiro eu tenho, né? E nós conseguimos aí perceber, né, que a caminhada com Deus, ela é feita de confiança, né, com muita paciência nas suas promessas, né. Nós temos que ter ali perseverança, confiar em Deus e esperar pelo tempo dele, né, o que às vezes não acontece, né. Às vezes a gente tá um pouco ansioso e quer tudo para ontem, mas o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso, né. Abraão já havia experimentado o chamado divino de Deus quando ele deixa a sua terra. Lá em Gênesis 12, dos versículos 1 ao 4, volta um pouquinho aí na sua Bíblia, Deus faz esse chamado a Abraão, né? O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. O abençoarei, engrandecerei seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. E aí Deus faz esse chamado a ele, e ele não pensa duas vezes. Ele só vai, né? Como nós lemos aqui anteriormente. Abraão era um homem que ouvia a voz do Senhor e fazia conforme aquilo que o Senhor determinava para a vida dele. Ele viveu promessas de bênção e experiências de livramento, como nós vimos aí nos capítulos 13 e 14, né? Nós vemos aí que ele teve aquela separação com Ló, ele escolheu o lugar que Ló achava melhor, Abraão seguiu para o outro lado, e ele foi muito próspero. Depois tem essa guerra entre 4 reis contra 5, e Abraão consegue vencer essa batalha, consegue recuperar Ló, então muitas coisas aconteceram, né? Nesse percorrer aí da história de Abraão. Depois de tudo isso, quando fala isso aí, lá no comecinho do capítulo 15, né? Depois destes acontecimentos, depois de tudo isso, Abraão continua sem um herdeiro. Isso pesa para ele. Porque se você for parar para pensar aqui, Deus só fala para ele: lhe darei uma grande recompensa. E Abraão que responde para Deus: que recompensa que eu vou ter, né? Se eu continuo sem um herdeiro. Então isso pesa para Abraão. Ele quer ter um filho, né? Porque Deus nem fala sobre filho, mas ele já fala sobre filho, né? Ele já toca naquele assunto, né? E Deus diz a Abraão que fará dele uma grande nação. Lá no versículo 12, 2, que nós lemos agora, né? Farei de você uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o seu nome. Quando a gente ouve isso, né? Farei de você uma grande nação. Quando nós pensamos pelo lado humano, né? O que nós imaginamos? Farei de você uma grande nação. Você imagina que ele vai ter muitos filhos, vai ter muitos netos, uma casa cheia? Para nós seria isso, né? Mas Deus não trabalha da forma que nós imaginamos. Deus tem várias formas, né, de trabalhar, né? E Deus não vê como o homem vê, né? Ele não é limitado como nós somos. Então, nós pensamos uma coisa e Deus faz outra, né? Então, Deus aqui estava prometendo a ele uma grande nação, literalmente, que nós vamos ver mais pra frente. Realmente foi uma grande nação, né? E Abraão estava ali fechado pensando no filho, né? Como que eu vou ter, quando que eu vou ter um herdeiro, né? Ele pensando ali tão pequeno, e somos assim, né? Nós pensamos às vezes tão pequenos e Deus tem algo tão grandioso para nossa vida. Ali no versículo 1, capítulo 15, versículo 1, começa assim: depois desses acontecimentos. Que acontecimentos? Aí tem uma trajetória que Abraão passou até chegar nesse versículo 15. Depois desses acontecimentos, Abraão saiu vitorioso da batalha. Ele saiu lá com 300 e... Qual versículo que é aqui? Deixa eu dar uma olhada. Quando Abraão soube que seu sobrinho Ló saiu com 318 homens. Gênesis 14, versículo 14 também. Ele saiu com 318 homens dos mais capazes. Então eu falei aqui, né, que ele tinha dos mais capazes, ou seja, tinha muito mais homens. E dos mais capazes saíram 318, muita gente, né? Então, depois desses acontecimentos, que acontecimentos? Abraão saiu vitorioso da batalha, ele libertou seu sobrinho Ló do cativeiro inimigo, porque ele sai aqui no capítulo 14, com Ló, os seus bens e as suas mulheres e o povo, né? Ele tira tudo isso de lá. Ele foi abençoado por Melquisedeque, que era um rei e também sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele recebe essa bênção dele e ele recusa a aliança com o rei de Sodoma, que nós também falamos aqui anteriormente. Quando o rei de Sodoma fala para ele ficar com os bens, Abraão recusa, ele sabe dizer não, né?
Então, depois desses acontecimentos, essa série de coisas que aconteceram, ele vence a batalha, ele pega novamente Ló, né, tira ele daquele cativeiro, ele é abençoado por um rei sacerdote, né, e ele também recusa uma aliança que não deveria aceitar. No versículo 1 ainda, diz aí, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão. Isso nos tempos bíblicos, enquanto as escrituras estavam ainda sendo escritas, né, porque foram escritas por homens iluminados, né, instruídos ali pelo Senhor, enquanto isso estava acontecendo, as visões eram importantes, né, era um importante modo de revelação da vontade de Deus, porque como que Deus ia falar com o homem, né? Hoje nós temos a maior prova de revelação, né, nós temos a maior, né, nós temos aqui o manual da vontade de Deus, basta a gente ler e tomar posse dessa palavra. Mas eles não tinham. Então, naquela época era normal eles terem visões, né? Visões de Deus falando com eles mesmos. Não que hoje não seja possível isso acontecer, né? Não é isso que eu tô falando. Mas hoje nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus. E que nós lendo e tomando posse dessa palavra, a gente vai entender o que Deus quer pra nossa vida, né? Só precisamos ler, que é o que a gente tem feito aqui, né? E aí ele continua, né? Abraão teve uma visão, né? A palavra do Senhor veio a Abraão numa visão. E a primeira coisa que Deus diz a ele, não tenha medo. Olha que tremendo. Esse homem passou por muita coisa. E não é porque ele era um homem de muita fé que ele não tinha medo. Então ele tinha medo. É normal ter medo. E Deus fala para ele, não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Ou seja, eu estou te protegendo. E lhe darei uma grande recompensa. Então olha que texto tremendo, né? Eu sou o seu escudo. Imagina você numa batalha e Deus se colocando na sua frente para te proteger. Que tremendo, né? E aí continua lá nos versículos 2 e 3. Abraão fala, né, como que eu vou ter se eu só tenho meu servo, né, Damasceno, Eliezer, para ser meu descendente, ele vai ser meu herdeiro, né, e tudo mais. Porque naquela época era comum, um homem rico e que não tinha filhos, ele era permitido que ele adotasse um servo para ser o seu herdeiro, porque ele não tinha quem ficasse com seus bens após a sua morte, então era comum, né, era uma doutrina, uma regra daquela época que ele poderia fazer isso, por isso que ele cita aqui, que eu só tenho Eliezer para ser meu herdeiro, porque era como se fosse um servo que ele já tinha ali pegado para caso ele viesse falecer e ficasse com os bens dele. Lá no versículo 4 e 5, continuando, Deus diz, né, para Abraão, que não é que não é esse o seu herdeiro, aquele que será gerado por você. Ou seja, ele deixa bem claro aqui, não vai ser um empregado seu que vai herdar as coisas que eu te dei, mas será alguém gerado por você. Imagina que difícil, né, em idade avançada, confiar numa palavra dessa, né, muitas vezes assim, não é por idade, mas por dificuldades, né, muitas vezes Deus nos faz promessas difíceis, né, e como é difícil a gente confiar nisso, né. E lá no versículo 6, né, para finalizar aqui o nosso dia de hoje, Abraão creu no Senhor e isso foi atribuído por justiça. E aí nós vemos que a justificação ela é pela fé e não por obras. Abraão creu e o Senhor o considerou justo. Nós vamos ver lá em Romanos, capítulo 4, versículos 1 ao 3. Vai falar um pouquinho sobre Abraão. Aí já vai falar Abraão, mas porque muda o nome dele depois, né? Versículos 1 ao 3. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ou seja, o crer no Senhor. Não é as obras, não é o que eu faço, mas é o que eu creio. Se eu creio no Senhor, eu sou justificado por Deus. Se eu creio em Cristo, eu sou justificado por Deus, ainda não merecendo. Olha que tremendo. Porque não é por obras, não é por boas coisas que eu faço, mas é na onde eu creio, onde está depositada a minha fé. Abraão creu, e isso lhe foi atribuído como justiça. Então é pela fé, não é por obras, né? E lá em Gálatas também vai falar um pouquinho sobre isso, Gálatas 3, versículos 6 ao 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ele creu em Deus. Saibam, portanto, que os que têm fé é os que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos. É a bênção que a gente leu lá no capítulo 12 de Gênesis. Em você serão benditas todas as nações. Em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Ou seja, a justificação vem através da fé. E aí eu fui pesquisar, né? Mas o que é justificação, né? Pelo lado, né, que nós cremos aqui, pelo lado cristão, né, pelo lado bíblico, né? O que é justificação? É o ato divino pelo qual Deus declara justo o pecador que crê em Jesus Cristo. Não por mérito próprio, não é pelo que eu faço, mas pela graça. E o que é a graça? A graça é um presente, a graça é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus nos derrama todo dia a sua graça. É uma coisa que a gente não merece, é um presente de Deus. Mas pela graça, mediante a fé, ou seja, Deus declara justo o pecador que crê em Jesus. Não pelas coisas que eu faço, não pelo bem que eu faço, pelo bem que eu realizo, pelo presente que eu entrego, não. Mas pela fé em Jesus Cristo. Mediante a graça, pela graça que Ele derrama na nossa vida. Deus perdoa os nossos pecados e nos declara inocentes e justos por meio da obra redentora de Jesus na cruz. Nós vamos ler aí Gálatas 2, versículos 16 ao 20.
Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Ou seja, não é por você viver uma vida reta, ser uma pessoa respeitosa, andar ali nos caminhos certos. Não é por isso que você é justificado. Você é justificado por crer em Jesus. Mas, se nós procurando ser justificados em Cristo fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Ou seja, se eu volto a praticar as velhas práticas que eu praticava antes de conhecer Cristo e ser justificado por ele, eu me torno transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Que grande amor é esse, que nós não merecemos, nós não somos dignos de recebê-lo, mas ele nos amou de forma tão grande que derrama sua graça, um favor imerecido em nossas vidas diariamente e nos justifica através da nossa fé. Que Deus maravilhoso. E aí nós voltamos lá em Gênesis 15, 6, voltando lá no texto de Abrão, né? Abrão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído por justiça. Abrão creu e ele foi justificado. Ele foi considerado justo porque ele creu, não pelo que ele fez. Voltando aqui ao a nossa leitura de hoje, o que é mais importante? Manter uma vida reta e fazer coisas boas ou crer no Senhor? Crer no Senhor e manter uma vida reta e fazer coisas boas é um contexto. É uma coisa que é uma coisa ligada na outra. Não tem como viver uma coisa sem viver a outra. Então, quando nós reconhecemos que Cristo é o Senhor das nossas vidas, nós somos justificados por Ele através da nossa fé, não pelas nossas obras. Que o Senhor possa abençoar o seu dia, que seja um dia muito abençoado pelo Senhor, guardado por Ele, e creia no Senhor. Ele tem muitas coisas para revelar a você através da vida dele, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo.